Gente. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos, mesmo que à distância, e nos conectarmos ao plano espiritual, às mentes divinas que estão querendo, nos impulsionando para o progresso, para a evolução. Né, Flávio? É isso aí. Tô ajeitando aqui, Cátia. Então, para a gente conseguir acompanhar a turma aqui. vamos lá. Já estamos aqui, Kátia, vamos já. Antes da nossa prece, a Patrícia está conosco. Boa noite, Patrícia. Patrícia Oliveira, Ossi. Esse cachorro é iluminado, hein? Esse vai, ó, direto pro plano O espiritual. Ossi está conosco, a Sueli, nossa amiga Sueli, um grande beijo. A Marli, que está ali do outro lado. A Cristina, Dona Ivone, um beijão, a Sálvia, João. salve a todo mundo, beijo para todos, que tenhamos uma excelente noite de estudos, né? Sim, E vamos fazer nossa prece? vamos. Posso fazer? Pode, vamos lá. Eu convido a todos a fecharem os olhos, a pensarem em Jesus e agradecer pela oportunidade da vida, por estarmos aqui hoje, que possamos sentir o seu amor a nos abraçar, as suas energias boas penetrando em nosso ser, para que essas energias nos auxiliem nas reflexões da noite e que esses conhecimentos possam nos ajudar na nossa caminhada. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, amigos espirituais, que assim seja. Vamos lá. Semana passada nós continuamos, né, no capítulo 21, terminamos, que falava sobre as propriedades, né, no plano espiritual. E a dona Laura contou como é que eles conseguiram a aquisição daquela casa na colônia, falou dos bons horas, falou que ela e o companheiro, eles tiveram uma visita no Ministério do Esclarecimento e eles puderam relembrar, né, ter vivo na memória 300 anos, né, 3 séculos de história, para eles poderem programar a reencarnação atual deles. Então, é bem complexo, né? Não é para qualquer um lembrar o passado, a gente discutiu bastante isso a semana passada, né? E agora eles estão preparando. O companheiro dela já voltou para o plano terreno, aqui no livro, e ela está esperando só a irmã chegar, voltar da Terra, para ela poder ir também, para começar uma nova encarnação. E hoje eu acho que é um capítulo bem bacana, né, Kátia? Bônus horas, eu acho que a gente chegou curioso na semana passada e hoje vai ter bastante coisa interessante também. Dando um alô aí, você já deu para Marli, minha mãe que está aí conosco, seu Bernardo também de Curitiba. Beijão para todos e avante! Então vamos nós. Capítulo 22, bônus horas. Posso ler? Vamos lá. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando. Que me diz do bônus horas? Trata-se de algum metal amoedado? Olha só, Uma pergunta. ele queria saber se tem algum elemento
Como a gente tem como aqui, a gente né? tem como Físico. papel moeda, né? As A moedas. moeda, né? Algo que represente a Esse remuneração, valor. que tenha algo monetário. Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Roupa e comida, É obrigação de todo mundo. todo mundo tem. Uhum. Todo mundo tem. Isso daí não falta para ninguém. Vestuário e alimentação. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus horas conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. Eu acho que isso envolve bem a questão da meritocracia, né, Kátia? Trabalha, se esforça, se dedica, consegue algo no meio social. Não é privilégio porque está trabalhando, né? Está se dedicando, está se empenhando, mas consegue alguma coisa sim. Justo, né? Na medida justa. Sim. E sem exageros também, né? Essas discrepâncias sociais que a gente vê, né? Às vezes a gente vai na rua ou visita algumas capitais, a gente vê uma pessoa num carro de mais de R$1 milhão ao lado uma pessoa em situação de rua. Então essa discrepância abrupta, essa diferença social em larga escala não existe nessas regiões, né? E aqui ela falou assim, em questão de vestuário e alimentação, todo mundo tem, mas só o necessário. Então, não deve ter mais de um par de sapatos, né? 30 pares de sapato, 10 modelos de vestidos, essas coisas supérfluas que nós temos aqui, né? Deve ser bem, como se diz, bem utilizado, né? Essa questão do plano espiritual, que deveria ser aqui, né? Não só porque o desgaste também é bem menor, né? Nessa questão da matéria, esse desgaste material, seja da roupa, seja do calçado. Talvez eles não tenham tanto chulé como a gente tem aqui, né? Por isso que a gente tem que trocar o calçado, né? Algumas vezes. Não fica suando, não né? fica essa transpiração tanto. toda, então... Não precisa lavar tanto assim, né? né? Então, será que o espírito tem chulé, gente? Sei. Eu não sei, não. O espírito que ainda não... O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer... Não, Kátia, vou dar uma pausa. Vou mandar um beijo, um super abraço pro nosso amigo Mauro. Olha aqui, ele tá conosco, Hoje ele Mauro veio na Rodrigues. hora. Não, é o Mauro Pai que tá conosco. Ah, é o Mauro, vai. Um beijão, Mauro. Foi Mauro. Então tá. Então, me perdi. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus horas e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios, nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo,
8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. É interessante que é parecido conosco, né, Kátia? Em regra, as profissões, elas têm 8 horas, né, os trabalhos. E lá também. Então é algo que nós copiamos de lá. Cara, vamos mandar um abraço pra Luana também. Beijão direto de Pelotas. Olha só que bacana. Um abraço pra vocês aí no sul. Saudades do povo do sul. Até me perdi aqui de novo. Então, aqui nas 24 de quinta Constituição, ou seja, o dia tem 8 horas, 24 horas ali também. Olha só que interessante. Um outro detalhe. A hora, o dia medido na colônia Nosso Lar ainda é em 24 horas também. Igualzinho. Igualzinho aqui, pra gente perceber como é que a gente está muito próximo ainda das colônias espirituais, em que o dia lá também tem 24 horas. E dessas 24 horas, 1/3 é dedicado, voltado ao trabalho. Assim como nós também, em regra, nós trabalhamos. Só que lá são 8 horas, que nem a gente viu nas outras lições, 8 horas de segunda a sábado, né? São 48 horas semanais. Aqui normalmente a gente trabalha 4 a menos, são 44, né? A gente dá uma folguinha a mais no sábado. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite que 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana. Olha! Trabalha 12 horas por dia, né? Segunda a sábado. 12, 24, 36, 48, 60, de segunda a sábado, 12 horas. Por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então a gente tem que voltar porque tem muita coisa. Vamos lá desde do começo. Então todo mundo trabalha para um bem comum. Sim. Aqui tá falando, né, dessa parte comum que é para todo mundo. Todo mundo trabalha junto. Porém, é de maneira justa, vamos dizer assim, né, para fins didáticos, a retribuição que se recebe, né, por esse trabalho. Aqui quando ele fala que quem trabalha, que quem vive na parte de repouso, que não trabalha, pode receber sua vestimenta, recebe seu alimento, mas quem trabalha recebe o que melhor, pode usar o que melhor lhe convém, lhe aparenta. Então, se a gente trabalha lá, a gente pode, porque a roupa lá não deve ser de tecido assim, obviamente, né? Então, a gente consegue materializar uma vestimenta melhor. Não melhor, mas que nos traga a aparência, né, mais agradável. Inclusive, Kátia, eu acho que pela condição de nosso lar, de ser uma colônia bem próxima ainda da crosta terrestre, muitos espíritos não têm condições de plasmar a própria roupa, ou seja, de criar a própria vestimenta. Eles acabam recebendo mesmo, como se fosse uma loja ou um centro de distribuição de roupa. Ou quando chega, né, no quarto, onde eles vão ficar hospedados, eles recebem, né, a muda de roupa. Isso tem no livro Violetas na Janela, né, da Patrícia, quando ela chega, ela recebe, tem ali no guarda-roupinha dela, né, então, uns vestidinhos pois pra ela. E isso daí é assim, se você vai vestir, entre aspas, Hering ou Calvin Klein, vai depender do seu esforço, do seu trabalho, né, que você consegue ter uma roupa, sei lá, mais elaborada, com um corte mais italiano, alguma coisa assim. Tudo vai depender, né? Então, mas é interessante que essa vaidade que nós temos não deve ter lá nesse plano espiritual. Porque, não, tem vaidade, mas não é tão evidente como aqui, né, Kátia? E aqui, outra frase da Dona Laura é muito legal. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Então, até para a gente poder crescer, né, para a gente evoluir, a gente tem que estar preparado. Não dá para ser assim, evoluir de um dia para o outro. Porque tem que saber valorizar esse trabalho, tem que saber dar e receber. Nessa parte de receber
o auxílio para a evolução, para o crescimento, de crescer, saber esse valor. Não sei se consigo explicar, mas não é para qualquer um também, precisa ter condições, merecimento e capacidade para evoluir, para receber essa bênção. O que mais fala? O que me chamou a atenção também é dessa questão de duplicar ou triplicar, dependendo da natureza do serviço, é como acontece aqui também no plano terrestre, né? Que às vezes recebem horas em dobro, mas lá, como tudo é voltado para o bem comum, então esses trabalhos em que envolve maior sacrifício, maior devoção e dedicação, acaba recebendo em dobro ou até triplo. E o aproveitamento desses bônus horas, o aproveitamento é feito mediante a oportunidade de ter contato com benfeitores espirituais, de estudo, de esclarecimento, de visitar outros irmãos. Tudo é merecimento, gente. Tudo é merecimento. A pessoa tem até a escolha de chegar no plano espiritual e ficar sem fazer nada. Então ela vai ficar estagnada naquela situação e que vai perder um monte de oportunidade. É o exemplo do próprio livro. Aquela senhorinha que foi fazer entrevista junto com o André Luiz, ela estava lá há 8 anos e só tinha trabalhado 304 horas. Né? E não tinha condições. E, em compensação, a mãe do Lises, aqui a dona Laura, e o esposo dela, eles tiveram tanto trabalho, tanto merecimento, que eles puderam ver o passado deles, lembrar, fazer uma programação diferenciada para resgatar tudo isso. Então é merecimento mesmo, é empenho de cada um. E a parte mais justa, que as oportunidades estão disponíveis para todo mundo. Basta se esforçar. Então não existe preterir um ao outro ali, né? E 300, se a gente for parar para analisar, 300 horas é muito pouco, porque se você trabalhar 72 por semana, em quase um mês você faz essas 300 horas em um mês, né? Ela demorou 8 anos. Gente. Olha o André Luiz. O André Luiz, gente, é tão bacana esse livro, porque eu acho que ele retrata nós, curiosos lá no plano espiritual, porque olha só o que ele pergunta. Mas esse é o único título de remuneração? Ou seja, ele queria saber se tinha outras fontes de renda lá, se tinha forma de ganhar de outro jeito. Aplicar na bolsa. Exato, interessante. Loteria, né? Porque aqui a gente tem várias formas, né? Alugar, a gente aluga uma casa, a gente aplica, a gente deixa no banco, a gente faz muita... Olha só, André, a curiosidade, André Luiz, isso é interessante. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Então, é a única maneira de remuneração lá. Bônus horas. Olha a importância do trabalho, do bem comum. E aqui é interessante, né? Não só na administração, como também na obediência. Então, para todo mundo, é uma coisa justa e única, não tem diferença. Um em dólar, outro em euro, outro em real. Um ganha mais, outro ganha menos, né? Não, é um valor igual para todos. Desde aquele mais simples trabalhador das câmaras de retificação até os ministros, todos recebem bônus hora. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia e o operário de transporte receberá a mesma coisa. Não é o trabalho do primeiro mais elevado do que o do segundo? Ele colocou um ponto interessante aqui, hein? Que a gente discute muito, né? Tal profissão tem que ganhar mais, tal profissão é mais relevante dentro da sociedade, tal profissão é melhor, né? De modo que o juiz, o médico tem que ganhar mais do que aquele irmão operário da construção civil. Será que é isso? Vamos ver a resposta aqui, ó. A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo
é relativo. Uma boa resposta, né? Tudo e é verdade, tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Olha só. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo, embora, os proventos comuns aos cargos que ocupam. Vamos comentar, Kátia. Olha o percentual que ela se referiu das pessoas, 70% Encarnados, aqui estão dos falando da terra. encarnados, eles não conseguem administrar a questão do salário, de botar a responsabilidade do pelo trabalho. Nossa, não pesam os deveres morais que lhe competem, ou seja, a estatística da dona Laura aqui, 70% dos encarnados não exercem a função com moralidade, com dignidade e responsabilidade. É um número muito alto, gente. E aqui ela diz tanto as autoridades quanto quem é subalterno. Então, tudo. Olha como esse número é muito alto. E fala assim, Flávio, mas eu acho que isso não é verdade. Eu sempre trabalhei honestamente. Mas aí que tá interessante. Trabalhar honestamente, né, Kátia? Não é simplesmente não roubar, não desviar algo. Mas será que eu nunca enrolei no meu trabalho? Será que não teve aquele dia que eu cheguei, hoje eu vou dar um miguezinho aqui, hoje eu vou dar uma enroladinha aqui para não fazer tal coisa, o meu chefe vai pedir para eu fazer isso, eu não vou fazer nada. Isso é a responsabilidade do trabalho. Tem outra coisa que pesa mais além disso. Será que eu sei da ressonância, né, do impacto que o meu ato falho, o meu ato desdenhoso, né, feito com desídia, interfere na vida do próximo? Por exemplo, a gente que trabalha na área judiciária. Será que eu sei que a minha demora, a minha preguiça contribui, por exemplo, para o malefício de alguém, vai trazer prejuízo para algum processo, vai demorar mais e a pessoa vai perder alguma coisa por conta do meu ato ou da minha falta de ação? Será que eu tenho noção disso? Então, por mais que a gente se empenhe, que a gente diga que trabalha honestamente, tem esse impacto. E tudo isso é contado no plano espiritual. Exagero de vocês, não é. Não é. Olha, justo. É esse percentual que a dona Laura está falando. E todas as profissões, gente, todas. Um engenheiro que
faz de forma relaxada o projeto, ele está sendo responsável se tiver um desabamento. O pedreiro que faz o pedreiro que faz de qualquer jeito, o construtor que emprega areia de praia no soerguimento de um prédio, por exemplo. Olha, tudo isso. Aquele nosso irmão que trabalha na coleta de resíduos sólidos, popularmente chamado de lixeiro, que tem todo o nosso respeito. Se toda vez que ele pegar um grupinho de lixo, ele deixar um saco cair no chão e largar a mão e rasga de qualquer jeito, tudo, veja no final do dia quantos resíduos ficaram na rua ainda, causando uma degradação urbana do meio ambiente, que pode causar entupimentos dos bueiros, tudo isso. Então, todas as pessoas, elas devem trabalhar com esse senso de responsabilidade. E a Valéria colocou uma situação aqui bem interessante, Kátia. Olha só. Sou Patrício, boa noite. Aqui, ó. Como na parábola dos trabalhadores da última hora, a gente fica comparando ao invés de focarmos em nosso trabalho. Que importância tem o salário do outro para mim? É verdade, a gente fica comparando, né? Falar, a Kátia ganha mais do que eu ganho mais que fulano, e que eu trabalho mais que a Kátia, isso não é justo, e a gente fica tão focado que eu acabo desfocando do meu, que o que mais importa. Aqui dela completa aqui, como numa competição, como se fosse uma competição, é verdade. Todo trabalho exige um esforço que é diferente para cada um. Por exemplo, fazer conta é mais fácil para mim, entretanto sou péssimo em atividade física. Então o esforço de cada um não pode ser comparado. Realmente. Eu trabalho no computador. Se eu for pegar um trabalho de um operário da construção civil, eu morro. Eu não aguento, porque eles estão habituados àquele trabalho. Então cada um vai aprendendo, vai estagiando numa determinada área para ir compreendendo, né? E vai recebendo. E essa questão da desigualdade, Kátia, da remuneração, é porque sim, a gente não consegue, daí vai entrar num campo da economia, que não é nem muito minha praia, mas não tem como você dar o mesmo salário alto para todo mundo, senão você atinge a inflação. Daí tem problema. Então são problemas. O próprio Evangelho diz, né? Se der o mesmo, igualzinho para todo mundo. As riquezas do mundo de forma igualitária, logo volta a ficar desigual. Então, porque as pessoas não são diligentes para guardar esse dinheiro, para bem empregar, e outros são ociosos que não trabalham, outros são espertos que conseguem multiplicar esse dinheiro. Então, o bônus horas, ele não tem essa questão monetária como nós temos aqui, né? Sim, justa, né? Aqui, ó, dessa forma, como pagar mais para um tipo de atividade e menos para outro? A Valéria está perguntando. Eu acho assim que essas divergências elas ocorrem porque nós temos, diante da nosso estágio evolutivo, nós taxamos certas profissões, certas atividades como mais importantes que a outras. Então a gente acha que tem que ganhar mais do que o outro. Mas acho que isso até decorre das nossas próprias imperfeições morais. É a pergunta do André Luiz. Como todo mundo ganha igual? Porque ele era médico, né? Eu vou ser médico, eu vou ganhar a mesma coisa que um técnico de enfermagem. Né? Ele não acha justo, porque a responsabilidade seria maior. Mas no plano espiritual essa ótica é outra. E os empregos aqui que nós ocupamos hoje, eles são formas de aprendizado. De onde estava, Flávio? Aqui, ó. Governos e empresas. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço, há técnicas da indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Olha só a crítica que ela está fazendo.
Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Isso não vai passar em branco. Talvez aqui na terra, aos olhos dos homens, sim, mas vai ter que haver um resgate disso no plano espiritual. O próprio André Luiz, né? Ele está passando por uma situação dessa, que ele era médico quando encarnado, mas lembra daquela conversa com o Clarencio? Que ele não poderia exercer a medicina da forma como ele agiu como médico, mas ele poderia ter a chance de aprender o ofício? Parece... Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano superior não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. Ou seja, se a gente for analisar sob uma ótica do plano espiritual, aquele irmão que é um operário da construção civil, se ele age com dignidade, com amor, com devoção e diligência no seu emprego, ele teria um salário alto, ao passo de que aquele juiz de direito corrupto, arrogante, prepotente, teria um salário pequeno. Olha só como é que é medido isso no plano espiritual. E isso acontece, e essa medição é feita como bônus horas quando a gente retorna para o plano espiritual. Então quando a gente pergunta, tem como ganhar bônus horas encarnado? É nesse sentido. A gente tem como ganhar, sim. A gente exerce a nossa função, se a gente agir com diligência, com responsabilidade, com dedicação, com amor, isso vai servir de equilíbrio, de amparo, de auxílio quando retornarmos ao plano espiritual. Aqui, ó, a Rosana. O propósito do bônus horas não é enriquecer. A remuneração maior é desenvolver o trabalho com amor e fraternidade para o desenvolvimento de todos e sua própria elevação. Perfeito. Essa é a lei do trabalho. Nós deveríamos agir assim quando encarnados. O tempo todo, em relação ao nosso trabalho, às nossas atividades profissionais. E a gente age só com esse propósito de enriquecer, de ter conforto material. A gente só quer saber de dinheiro, né? Qual é a profissão que dá mais dinheiro? É médico, é juiz, então eu quero ser um desses daí. É dono de cartório, você né? A gente faz as coisas, a gente às vezes tem a capacidade de intelectual, mas eu tenho a capacidade intelectual e eu amo a natureza. Mas se eu for ser biólogo eu não vou ganhar tanto dinheiro, então eu uso minha capacidade para ser juiz. E deixo a minha vocação de lado, que seria ser um excelente biólogo. Né? Interessante isso. Boa a observação da Rosana, bem legal. Olha só, o nosso querido amigo Guilherme, um beijão para você, Guilherme. Olha, Maria Montessori nos diz que, desculpa se eu me pronunciei errado, Guilherme, nos diz que somos educados para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educados para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, educamos para a paz. Verdade. Bonita lição. E realmente a gente é criado, às vezes até nos meios escolares, de uma forma de competir, né? De ser melhor do que o outro, de ter aquela melhor profissão. Quem, às vezes, depois de anos, vai reunir com a turma, naquele churrasco da turma, não quer chegar com o melhor carro para dizer que se destacou durante a vida. Bem na vida, né? Não é? Tem gente até que aluga carro para querer passar uma imagem que não tem. Então a gente tem disso, gente, essa competição nossa. A gente precisa começar a refletir quanto a isso, né, Kátia? E é difícil, viu, gente? É difícil. E aqui a gente está falando bastante sobre a lei do trabalho, né? Como a gente deveria encarar essa coisa boa que é poder trabalhar, poder desenvolver nossas energias físicas em prol do bem do mundo, do próximo, de nós mesmos, e a gente canaliza só para ganhar dinheiro. Não é? Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo minha sede de instrução,
A interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. É o que a Rosana disse. E o bônus hora. Em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus horas regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus horas esclarecimento. Olha só que legal. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, né? Quem gosta de ver seu olerite, né? O provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos ciclos carnais. Olha, a maioria dos seres do nosso lar estão se preparando para reencarnar. É uma colônia transitória. Uma colônia transitória. E é muito legal isso que ela disse aqui, né? As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas e extensão de possibilidades. Então, isso que a gente quer aqui, dinheiro, enriquecimento, não é nada, porque o verdadeiro, o essencial, está muito distante disso. A gente não tem que trabalhar para ter o salário no final do mês. Essa é a verdade. A gente não tem. A gente tem que parar com essa mentalidade que a gente trabalha para ter o salário. A gente tem que começar a trabalhar em nós para a gente exercer as nossas atividades com bom ânimo, com gratidão, com dedicação, com essa sensação de que é uma oportunidade para o nosso desenvolvimento. Porque se a gente trabalhar só pelo salário do final do mês, a gente não está obedecendo à lei do trabalho de Deus. A gente não é essa a finalidade do trabalho. Não é isso que Deus espera da gente. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividades no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus horas conquistados, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo do serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Olha só que bacana. Então, até o bônus horas tem lá o seu... que contar bem se é bônus horas, né, se é isso mesmo, porque tem algo além, a mais do bônus horas. E olha, Kátia, eu acho que na minha última passagem no plano espiritual eu andei fugindo do Ministério do Esclarecimento, viu? Da próxima vez eu vou ter que solicitar uma vaguinha lá. Falar, gente, não tem uma vaguinha para mim no Ministério do Esclarecimento, eu quero ficar um pouquinho mais esperto. Espertinho. Né? Tô brincando, né? A gente tem que ir para onde a espiritualidade nos indicar mesmo. Valéria, será que podemos emprestar o bônus hora? Kátia, eu tô com bônus hora sobrando aqui. Será que eu posso dar para Kátia? Olha, responder aqui. Será que ele fala? Eu vou falar a minha opinião, tá? Que eu não lembro o que eles falam aqui pra frente. Eu acho que emprestar não seria possível. Eu posso valer do meu bônus horas para ajudar uma outra pessoa que necessita. Por exemplo, eu trabalhei no Ministério do Esclarecimento, então eu sou uma pessoa mais sábia, então eu posso ajudar com a minha sabedoria uma outra pessoa, empreender esse conhecimento a uma outra pessoa. É a próxima pergunta do André Luiz. É? Mas a gente vai ter que deixar para a próxima semana. Kátia, eu gostaria só de, nesse minutinho final, só falar uma coisinha. Essa semana aconteceu uma coisa bem triste, né, na nossa família. Nossa querida vozinha desencarnou
E além de querer mencionar isso aqui, agradecer os amigos pelo carinho, né, pelas orações, pelas preces, gostaria de falar uma outra coisa, que pela forma como foi. A minha vozinha, domingo de manhã, ela estava na praia, caminhando. Na hora do almoço ela passou mal, na terça ela desencarnou. E era uma pessoa muito querida na família. O que eu quero dizer é que o fato da gente conhecer a doutrina espírita nos dá uma força muito grande nesses momentos, né, Kátia? A gente lendo o nosso lar, a gente tendo essa compreensão da vida que existe após o corpo físico, não tira a dor da saudade, não tira a tristeza da perda de um ente querido. Não, a doutrina espírita não tira isso. Mas ela ajuda a gente a compreender, a confiar, a acreditar que esse ente querido, ele está sendo acolhido, ele está sendo auxiliado. Então, semana passada a gente até falava, né, que no plano espiritual, os que aqui estão choram pelos que vão, e os que estão lá se alegram. E que quando tem que encarnar, os que estão lá se entristecem e os que estão aqui se alegram. E esse é o círculo da vida, gente. Os que estão aqui vão para lá, reencontram com os entes queridos. Eu tenho certeza que essa querida vozinha e também os seus familiares, seus entes queridos que foram antes, se encontram, estão com entes queridos e daqui a pouco eles retornam e assim é a vida. Viver, nascer, crescer, morrer, renascer novamente. Tal é a lei, né? Então, assim, isso fortalece bastante a gente, de verdade. Nesses momentos difíceis a gente se sente muito bem amparado pelos benfeitores, pelos amigos. Nos dá uma fortaleza muito grande. Então, queria desejar um beijão para todos, um beijão para minha querida vozinha. Que Jesus abençoe. Não sei se ela está assistindo esse estudo não, talvez não, porque é muito recente o desencarne dela, esteja recuperando. Mas às vezes fica gravadinho lá e ela assiste daqui a pouco. Pelo Facebook. Beijão, gente. Fique com Deus. Pessoal, até semana que vem. Boa noite, boa semana para todos. Tchau, tchau.